Nesta apresentação, falaremos sobre o segundo capítulo do livro Alfa da Metafísica de Aristóteles. No final do capítulo 1, Aristóteles concluíra que o conhecimento que deve ser buscado por si mesmo, e não por causa de sua utilidade prática ou do prazer que ele proporciona, isto é, o conhecimento que verdadeiramente merece o nome de sabedoria, é o conhecimento das causas mais elevadas. Mas que causas são essas? E que conhecimento é esse? Afinal, o que é a sabedoria? São as indagações desse segundo capítulo. O método frequentemente usado por Aristóteles para encontrar as respostas que procura é começar examinando aqueles que trataram do assunto antes dele, ou então, partindo da noção comum que temos de algo, apurando cada vez mais essa noção. Neste capítulo, ele se utiliza dos dois métodos. O primeiro passo da investigação sobre o que é sabedoria é indagar sobre o que as pessoas geralmente pensam quando falam em sabedoria ou em sábio. O que essas palavras significam para a maioria das pessoas? As pessoas geralmente consideram que alguém é sábio quando conhece algo de modo universal, isto é, quando tem um conhecimento geral que se aplica a muitas coisas do mesmo tipo, como um médico que sabe tratar uma doença ao reconhecer os sintomas em um paciente. Além disso, é sábio quem conhece algo difícil, isto é, não acessível a todo mundo, como resolver uma complicada equação trigonométrica, por exemplo. Além disso, é chamado de sábio quem conhece algo com exatidão, sabe do que está falando. Enfim, é sábio quem conhece as causas de uma coisa e por isso é capaz de transmitir o seu conhecimento a outras pessoas, isto é capaz de ensinar. Sobre a noção de sabedoria, Aristóteles considera ser uma opinião comum que a sabedoria é um conhecimento escolhido por si mesmo, que tem valor em si mesmo, e por isso é um conhecimento superior que comanda os demais conhecimentos. Notemos de passagem, mais uma vez, a utilização de uma classificação hierarquizada, que é um modo frequentemente utilizado por ele a fim de estabelecer a natureza das coisas. A sabedoria será então o conhecimento mais universal, mais difícil, mais exato, o que conhece as causas supremas. Todas essas características são intercambiáveis, isto é, o conhecimento mais universal e abstrato é o mais difícil e é também o mais exato, porque baseado no menor número de princípios. O conhecimento das causas é também o conhecimento mais apto a ser ensinado e também é o conhecimento sobre a finalidade de cada coisa. Por isso, é o conhecimento que deve dirigir todos os demais. Como vemos, há uma visão bastante ambiciosa da sabedoria como um conhecimento que tem um fim em si mesmo. Contudo, não é por causa de sua possível utilidade que buscaremos esse conhecimento. Não se trata de um conhecimento produtivo, uma ciência prática. Percebemos isso conhecendo a história do surgimento desse conhecimento, ou melhor, da busca por esse conhecimento. Os primeiros a se dedicar a essa busca, os primeiros filósofos, fizeram isso não por necessidade prática, mas por se sentirem ignorantes em relação a algo que percebiam pelos sentidos e quiseram fugir dessa ignorância. Repare como Aristóteles busca na história da filosofia a justificação para se dedicar à busca do conhecimento supremo, da sabedoria, e como isso parece um pouco contraditório com a noção anterior sobre a importância desse conhecimento como o conhecimento que governa os demais. É por meio dessa noção de fuga da ignorância que Aristóteles interpreta a história da filosofia e do conhecimento, ou da busca do conhecimento em geral. Primeiramente, os seres humanos procuraram o conhecimento prático, ligado às necessidades da vida, como a agricultura, a carpintaria e etc. Em seguida, inventaram ou descobriram conhecimentos que tornavam a sua vida mais confortável e mais alegre. Foi somente após inventarem essas artes que alguns se dedicaram à busca das causas mais elevadas.
É uma simplificação muito grosseira da história, mas revela duas coisas importantes. Primeiro, a jornada até a sabedoria é uma jornada histórica, que começa por um período de ignorância total e deve terminar numa época em que a sabedoria, conhecimento arquitetônico, conhecerá a causa e o sentido de tudo que existe e como poderemos ser felizes. Em segundo lugar, a sabedoria é um conhecimento livre, buscado por si mesmo e não subordinado a nenhuma outra necessidade a não ser a necessidade de conhecer. Isto é, nas entrelinhas fica dito que não se trata de um luxo, e sim do mais necessário de todos os conhecimentos. Aristóteles considera em seguida uma possível objeção à sua ideia. Seria um tal conhecimento acessível aos seres humanos, ou somente os deuses é que podem conhecer dessa maneira? É uma objeção razoável e que é verbalizada pelos poetas, os portadores do conhecimento religioso dos gregos, da seguinte forma: ou tal conhecimento é divino, só acessível aos deuses, ou os deuses não gostam muito quando algum ser humano atinge esse nível de conhecimento, isto é, tem inveja. Mas Aristóteles responde: não devemos considerar essa advertência dos poetas, porque os deuses não podem ser invejosos, se são deuses. E isso é um sinal de que os poetas nem sempre dizem a verdade. Por outro lado, Aristóteles concorda com os poetas que a sabedoria é uma ciência divina, mas esclarece em que sentido trata-se de um conhecimento divino. Em primeiro lugar, porque, se esse conhecimento existe e pode ser adquirido, é de se supor que os deuses sejam possuidores dele. Mas isso não significa, está implícito, que apenas eles podem possuir tal conhecimento. Em segundo lugar, se a sabedoria é o conhecimento das causas supremas, e os deuses são a causa suprema de tudo, ou uma das causas, então a sabedoria é também um conhecimento sobre os deuses, na medida em que é conhecimento das causas supremas. Notemos que essa afirmação de Aristóteles está na origem de um dos problemas mais intricados sobre a natureza da metafísica e do objeto da metafísica. Afinal, a metafísica é uma ciência sobre Deus? Na conclusão desse capítulo, Aristóteles afirma que a admiração é o sentimento que leva os seres humanos à busca de conhecimento. Ora, a admiração é a sensação de não compreender a causa de algo que vemos ou sabemos. Por exemplo, a mudança de fases da Lua ou por que o resultado de uma divisão não pode ser exato. Platão já havia afirmado isso em sua obra, mas, diferentemente de Platão, Aristóteles considera que o estudo da filosofia tem como objetivo eliminar essa ignorância. Em nossos exemplos, descobrir a causa das mudanças de fase da Lua ou por que o resultado de uma divisão não pode ser exato. Obrigado por assistir. Na próxima apresentação falaremos sobre como, quando e por que Aristóteles escreveu a Metafísica.